Oi pessoal, bom, agora a gente vai dar continuidade aqui à regressão linear, né? A gente vai verificar como que a gente faz esse ajuste da reta, tá? Então uma vez que a gente foi para o campo, por exemplo, né, a gente tem a nossa variável independente aqui, a variável dependente, né? Aqui a gente tem os pontos, né, que estão distribuídos então, e a gente quer saber, bom, como que a gente faz para traçar uma reta que ela passe exatamente, né, no centro dessa nuvem de pontos, tá? Na realidade, né, tecnicamente, quando a gente passa uma reta exatamente no meio dessa nuvem de pontos, o que a gente está fazendo é minimizar a soma de quadrados dos resíduos. Tá? Bom, a gente vai ver o que é minimizar a soma de quadrados dos resíduos. Tá? Então, lembrando, né, que a gente precisa de uma reta, como a gente está observando aqui, e essa reta ela vai ter uma certa distância em relação a cada um dos pontos. Cada distância dessa que a gente está observando é um resíduo em relação à nossa regressão. Tá? Então, por exemplo, a distância desse ponto até a reta é o resíduo para essa observação aqui. Desse ponto até essa reta, essa distância aqui é o resíduo desse outro ponto aqui, e assim sucessivamente. Então, esse conjunto, né, de distâncias compõe esses resíduos. Né? E lembrando, né, que se essa reta estiver passando exatamente aqui no meio, né, então a gente vai ter resíduos que são positivos e resíduos que são negativos. Né? Então, para a gente poder fazer uma análise conjunta, o que a gente vai fazer? A gente eleva ao quadrado esses valores, porque tem valores que vão ser positivos e negativos. Né? A gente eleva ao quadrado esses valores, ou seja, tudo fica positivo, e depois a gente faz uma somatória. Tá? Então, o que a gente está buscando a gente quer minimizar a soma de quadrados desses resíduos, né? Porque imagina assim, aqui a gente tem uma reta só, mas imagina que essa reta ela poderia estar em diferentes posições. Cada posição que essa reta assumisse, na verdade ela ia ter resíduos diferentes, né, em relação aos pontos. Então, em alguns casos, a gente teria valores maiores e outros menores. Né? Então, o que a gente está buscando é encontrar qual que é a reta que minimiza esses resíduos todos aqui. E para minimizar esses resíduos todos, a gente consegue observar através da soma de quadrados dos resíduos. Tá? Bom, então, para a gente determinar essa reta, né, que vai passar exatamente no centro dessa nuvem de pontos, a gente precisa então estabelecer os parâmetros dessa reta, né, que é o beta e o alfa. Né? Lembrando que o beta é o coeficiente angular, né, ou seja, a inclinação da reta, e o alfa é o intercepto. Tá? Então, a gente tem essas fórmulas aqui para fazer esses cálculos. Né? Então, o beta aqui, por exemplo, né, o que a gente está observando? A gente está verificando que tem duas somas de quadrados. Né? Aqui na parte do numerador, a gente tem a soma de quadrados conjuntas de x e de y. Ou seja, a gente está fazendo a subtração, né, de cada valor de x em relação à sua média, vezes cada valor de y em relação à subtraindo da sua média. Tá? Se a gente lembrar, né, a gente já viu essa fórmula anteriormente. Essa fórmula, na verdade, nada mais é do que a covariância de x e de y, né, sem a divisão pelo n-1. Então, se a gente voltar lá na fórmula da covariância, é essa fórmula aqui. Tá? Então, o que a gente está fazendo para encontrar o beta é a covariância de x e y dividido pela variância de x. Tá? Então, com base nisso, a gente consegue definir qual que é o valor de beta. Tá? E uma vez que a gente encontrou o beta, na verdade, a gente pode utilizar, né, esse valor para jogar nessa outra fórmula aqui, porque o que acontece? Né? Sempre essa reta que está passando no centro, né, dessa nuvem de pontos, ela sempre vai passar pela média de x e pela média de y. Tá? Então, na realidade, o que a gente precisa, esse eixo central, ele sempre vai existir. Tá? Então, por isso que a gente tem aqui, ó, os valores médios de y e os valores médios de x. Tá? Então, ou seja, para a gente minimizar a soma de quadrados, essa reta necessariamente tem que passar pela média de x e pela média de y. Então, na verdade, o que a gente precisa saber é qual que é essa angulação.
tá? E uma vez tendo o valor de beta, a gente consegue determinar qual que é o valor de alfa, então, tá? Qual que é a nossa estimativa para o intercepto. Então é só substituir. Né? Então, bom, e voltando lá, né, no nosso exemplo que a gente tinha começado lá no vídeo anterior, né, então a gente, como eu mencionei, né, é interessante vocês jogarem, né, esses dados lá no R para poderem acompanhar, né, e verificarem, né, que essas contas que a gente está fazendo, elas vão bater direitinho, tá bom? E então a gente pode calcular, né, e fazer as nossas estimativas em relação aos mínimos quadrados, tanto para beta quanto para alfa. Né? Então a gente tem aqui os valores de x, os valores de y. Né? Então, se a gente fizer a covariância de x e de y dividido pela variância de x, né, que a gente tem aqui, a gente vai encontrar o valor de beta, que vai ser 1,27. Tá? E a mesma coisa em relação ao intercepto. Né? Uma vez que a gente tem esse valor de beta, é só a gente substituir aqui nessa fórmula. A gente encontra, né, qual que é o valor médio de y, ou seja, a gente pega todos os valores de y aqui, tira a média, vai dar 29,82, né, menos esse valor aqui está arredondado aqui, 1,28, vezes a média de x, que vai ser 15,16, ou seja, eu pego todos os valores de x, tiro a média, vai dar 15,16 e eu coloco aqui na fórmula, né, esse resultado aqui vai ser 10,48, tá? Então com isso a gente tem a estimativa tanto de beta quanto de alfa, e aí a gente já consegue fazer então essa reta, né, bem no centro dos nossos pontos, né, da relação entre x e y, tá bom? Bom, pessoal, vou parar esse vídeo aqui para não ficar muito extenso, e aí a gente continua então no próximo vídeo. Um abraço, até mais.